noite, né? Boa tarde, boa noite. A gente está aqui no 6h30, né? Eu queria começar dizendo assim, da minha felicidade de estar aqui, né? Então, eu lembro que quando eu terminei a graduação aqui nessa casa, né, que eu fiz aqui na UF, minha orientadora foi a Tereza Estevam, eu, num sentimento assim, muito de perda, umas 20 dias depois de terminar as aulas, eu vim em conversas, justamente para matar a saudade, para fazer um rito de despedida. E aí, assim, coincidentemente, eu estou aqui de novo, né, assim, com 2 meses que tem, que eu defendi, ainda no meu rito de despedida, de mais um afastamento dessa casa, né? Então, assim, são idas e vindas, sempre com o Grupo Alfa. Então, assim, as considerações que eu vou fazer aqui, as inferências teóricas que eu vou trazer são frutos dessa minha aproximação com este grupo. Então, para mim, é muito feliz estar aqui. É óbvio que isso aqui sempre foi uma conversa, então não importa muito o lugar que você está, mas puxando a conversa, hoje para mim tem um lugar muito, muito especial, assim, realmente de um grupo que me formou e me trouxe até aqui, até o doutorado. Então, assim, é com muito carinho que eu estou aqui. E aí, quando Tereza me fez a proposta, né, de puxar essa conversa, eu levei essa proposta para a escola, porque pensar a participação das crianças, né, que foi o meu trabalho de doutorado, e a participação na avaliação se dá em diálogo, como eu já falei, com o Grupo Alfa, mas, sobretudo, com o grupo de professores que eu trabalho, tanto na escola como no hospital. Eu sou professora em classe hospitalar, então eu dou aula no Getulino. E aí, nós fizemos um ensaio desse tipo de trabalho de uma outra vez, que quando me convidaram para falar, quarta-feira, sobre a relação, né, compartilhamento entre educação e saúde, a gente ensaiou um trabalho que eu acho que agora vai ser, se vocês concordarem, toda vez que me chamarem para falar em nome da escola, eu não quero mais falar sozinho, porque não cabe esse tipo de fala para o tipo de trabalho que a gente está tentando desenvolver, que é uma participação também nossa, também compartilhada desse trabalho com elas. Então eu peço licença e quero chamar essas pessoas que vão, na verdade, me ajudar a fazer essa discussão hoje com vocês, ou iniciar a discussão com vocês. Então, hoje está aqui para conversar com a gente a Norma também, senta aqui do meu ladinho, a Laís, a Eleni, a Hélida e a Rita. Aí, queria que o grupo sentasse aqui pertinho de mim. A gente se organizou para fazer essa fala, elegendo algumas experiências da escola que a gente tem apostado. Então, assim, Tereza fez um trabalho com a gente na discussão da avaliação durante um período. E ela, durante aquele período, fez várias provocações, né? A pesquisa acaba, mas as provocações permanecem com esse grupo, e esse grupo vem tentando, a cada dia, enfrentar algumas questões que a pesquisa deixa, que eu acho que é um pouco esse objetivo de uma pesquisa. A pesquisa ajuda você a ver algo que muitas vezes você não tem condição de ver, seja pelo acúmulo teórico que o pesquisador tem, e às vezes a gente ali não tem, seja pela questão do cotidiano em si, que às vezes naturaliza coisas e a gente não faz o que a Regina sempre falou, que é colocar aquela certeza em dúvida. Então, eu acho que muitas das coisas que a gente vai apresentar aqui, com certeza, veio em função de muitas conversas que a Tereza tanto fez com a equipe pedagógica da escola, como os professores. Né? Então, a gente vai tentar discutir aqui um pouco a ideia de criança, ou crianças, né, que é um pouco que a gente está tentando trabalhar, a participação e avaliação escolar. Né? Então, são ideias que no seu conjunto vão dando um pouco um novo norte, né? Outros horizontes para as coisas que a gente vem produzindo na escola. Né? Então, e aí eu acho que a gente podia começar contando as coisas, depois discutir teoricamente
dos limites dessas questões. Né? Porque eu acho que vai encarnar mais assim, do que você teorizar o que é criança, o que é participação ou o que é avaliação. E aí eu vou... a Nádia não veio, mas eu trouxe o material dela, a gente também vai falar um pouco. Trouxe o material que eu faço como professora, porque lá no outro espaço eu sou professora, então eu trouxe as coisas que eu faço no Getulino também. Mas eu acho que podia começar... Quem quer começar? Deixa eu começar? Então, Norma vai começar a contar um pouco de como ela trabalha na sala. E lembra de falar. Você falou o nome da escola? Isso, não? Você falou o nome da escola, boa pergunta. Bem, nós somos da escola Helena Utpoff, Escola Municipal Helena Utpoff, que é ali em São Francisco, né, na subida ali da cachoeira. E a maioria dos nossos alunos é da comunidade da Grota do Surucucu, a maioria, né. Então, eu não sei, posso contar minhas experiências? Como é que é isso? Né? Primeira vez que eu estou falando em público, então vocês estão acostumados a falar para os meus alunos, mas não para vocês. Né? Bem, a Tereza já conversou muito comigo, e uma coisa que ela sempre falava para mim é que eu tinha que ter continuidade. Né? Eu guardo isso até hoje. E isso é o que eu estou tentando fazer com os meus alunos, né? Essa continuidade. Que seria isso, né? Continuidade até num projeto, que às vezes a gente começa e esse projeto ele vai caminhando, vai tomando um rumo que não é o que a gente espera, e a gente às vezes para, né? A gente vai, segue e para aquilo ali, aquilo fica estagnado, a gente às vezes até desiste, porque não foi o que eu esperava, não é o que eu queria, aí eu me coloco assim como só a minha fala, né? Não é aquilo que eu esperava, não era o que eu queria, não deu certo, eu paro, né? E aí eu fui lutando contra isso, né? Fui eu vencendo essas minhas expectativas, que às vezes eu me frustrava muito, né? Por várias coisas, por eu não pertencer à realidade dos meus alunos, por eu ter uma realidade e eles terem outras, e as minhas expectativas eram totalmente diferentes deles, e aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar com esses alunos, né? E isso a gente vai aprendendo sempre, né? Já são 25 anos trabalhando como professor e sempre aprendendo. E o que eu tenho, posso falar com os três? Na outra palestra que nós falamos, eu falei sobre 3 temas, né? O êxito, a frustração e o que eu tirei disso tudo para continuar. O êxito foi ano passado, quando o meu grupo, numa situação de bullying, com uma criança, colocou papelzinho atrás da menina, chamando a garota de mijona, disso, daquilo. E nisso, quando eu retornei no dia seguinte, conversei com o grupo, né? E foi uma conversa dura, onde eles tiveram que se expor, falar quem fez o quê, quem riu, quem colocou papel. E eu até sabia quem poderia ter colocado, que era quem escrevia muito bem, porque estava muito bem escrito. Então, eles mesmos tiveram consciência do que aconteceu. Eu chorei, a menina chorou, eles choraram, né? E a partir daí a gente conversou muito, né? Aqueles que falaram, fui eu que fiz. Eu pedi para ficar na sala, os outros desceram, aqueles que ficaram, foi uma estratégia, né? Eles escreveram no papel que cada um tinha feito, aí no final eu embolei, pedi para eles embolarem, cada um o seu papel, jogar fora, falou assim, ó, parou aqui, acabou aqui. Aquilo que a gente não quer pra gente não faz com os outros. Então essa menina, ela estava sofrendo bullying por causa disso. E aí o que aconteceu? Todo um grupo de professores que não estão aqui, que foi a professora Leila, que trabalha na sala de recursos, e a professora Roberta Oliveira, que trabalhava como professora de reforço escolar. Nós nos juntamos e trabalhamos com esse grupo sobre isso e com essa menina também. Então, no final, o que aconteceu? Essa criança, né, através de uma conversa com o pai,
chegou com a seguinte questão. Essa menina, ela dormia com a irmã era menor, a mãe saía muito cedo de casa para trabalhar, quem ficava para cuidar dessa criança era o pai, e ele não tinha muito jeito, então ele levantava essa menina maior, né, rápido para ir para a escola, então ela não tomava um banho, alguma coisa assim, e a irmãzinha tinha feito xixi na cama, né, e ela via com cheiro, né, realmente, de xixi, mas por conta da irmã, né. E aí foi feito todo um trabalho, uma conversa com os pais, eles entenderam, e aí até foi chegado na situação que a menina, assim, ela não tinha tempo para se cuidar, para vir para a escola. Porque primeiro que não tinha nem quase ninguém para orientar, né. E eu tenho filho, eu sei que menina gosta do cabelo grande, mas às vezes não dá para prender, né. Ou então vem com ele solto, mas não deu tempo nem para ajeitar, vamos dizer assim, porque a gente ajeita o nosso cabelo, seja ele enrolado, seja ele liso, a gente dá uma ajeitada nele. E a menina, ela vinha e não tinha como ajeitar. Então a professora Roberta ofereceu, que ela também fazia, ela tinha habilidades, né, de gostar muito do cabelo, de ajeitar o cabelo, ela se ofereceu para fazer uns penteados na menina. Os pais dela aceitaram, ela aceitou, foram na casa do Roberto, fizeram os penteados que ela gostava. Ela ficou com o cabelo todo enroladinho, todo muito transado, muito legal. E como a autoestima dessa menina melhorou, e a do grupo também com relação a ela, e eles também passaram a entender mais a colega, né? E uma das atividades que foi feita logo depois dessa situação, foi para fazer grupos na sala. E eu falei, façam os grupos, né? Quantos vocês quiserem, vamos trabalhar em grupo. E aí eles foram se agrupando, primeiro de 2, depois de 3, depois de 4. E nesse dia, no final da aula, estavam todos eles juntos. Eles fizeram um grupo só. Isso me tocou muito. Então, foi uma questão que eu gostei, que valeu a pena, né? Agora, a questão do fracasso foi de uma outra aluna, que ela tinha um problema de saúde e eu demorei muito para tentar intervir, para chegar lá, ela está com um problema, precisa ajudar. Uma outra professora que não está aqui, que é a Karen Cerdeira, eu cheguei para ela e falei assim, eu devo procurar, eu devo tentar ajudar, porque eu estou vendo que a criança está definhando, tem algum problema aí, tem uma situação e a gente não está conseguindo entender o que é. Aí ela falou para mim, eu acho que já é até tarde demais. Aquilo me deu um baque, aí nós começamos a correr atrás. Chegamos no conselho tutelar, né, para tentar alguma ajuda para aquela criança. No dia que a mãe consegue a consulta, que ela vai no consultório, ela tem um ataque cardíaco e morre. Então isso eu considero fracasso, né? A falta de sacar na hora que é ali que a gente, antes um pouco, se de repente a gente já tivesse atuado, poderia ter salvo de alguma forma aquela vida, né? E agora, vindo disso tudo, a gente vem no dia a dia, né? Que é agora que pega, né? Que é o que eu estou vivendo agora. Então a gente não está deixando, de alguma forma a gente não está querendo deixar lacuna, a gente está correndo atrás. Eu acho que esse ano a escola está correndo muito atrás, entendeu? Então são muitas idas a vários lugares para pedir ajuda, né? Nós ganhamos muito esse ano com os 2 professores de apoio, que é a Rita e a Laís. Eu tenho o maior contato com a Laís, que ela é minha professora de apoio, isso para mim foi muito bom, é uma jovem, né? Eu já sou cabelo branco, ela já tem um cabelo colorido, então são cabeças muito diferentes, mas que se completam. Então, com a ajuda da Laís, eu tive um gás para correr atrás. Entendeu? Então, a gente está correndo atrás. São muitos casos, né? Que vocês que são professores, vocês sabem disso. E a gente está correndo atrás, está vendo se consegue, né? Ajudar de alguma forma. Ajudar não, né? Você não gosta de ajudar. Fala, como é que é? Não, é que eu digo para elas que a gente não pede ajuda, né? Os outros setores. É um trabalho de parceria de todo mundo, cada um fazendo a sua parte, né? E é mais fácil falar para vocês.
que vocês estão no dia a dia, vocês estão... Eu acredito que muitos de vocês são professores, porque eu passo todo dia, vocês passam também. Então, você falar para a saúde é muito mais difícil. Porque eles estão em contato, sim, com os nossos alunos, mas às vezes de uma forma até individual, né? Então, a gente que está com aquele grupão no dia a dia, a gente sabe o que é. Então, é isso aí que eu queria falar, que não tem nada a ver muito com a proposta aí, mas era o que eu tinha de contribuir. Vai falar de continuar. Vai lá, Laís, que agora você fala. Oi, gente, eu sou a Laís, eu sou nova na escola. Eu não peguei a parte da pesquisa acontecendo lá, peguei o finalzinho. Mas uma frase que a Ana sempre me diz, que a Tereza dizia pra ela, é que lá no Helena de Poff a gente faz coisas muito legais, só que são eventos. E aí entra essa coisa da continuidade. Continuidade dessas coisas maneiras que a gente fazia na escola. E eu falei, tipo, cara, real. A gente tem uma disposição, a gente tem um corpo de professores que tá disposto e está se dispondo cada dia mais, acho que muito como fruto do trabalho que a pesquisa desempenhou lá. E esse ano, o que eu tô vendo é a gente tentando a cada dia mais, assim, no desafio mesmo, alcançar essa continuidade. Tá bem. E aí eu cheguei na escola e peguei um desafio. Eu sou professora de apoio, então eu trabalho com educação inclusiva. Eu peguei um desafio na escola, assim. O desafio. É um caso bem complexo, a gente precisou de muita parceria de outros setores. E quando a gente fala que a gente tem que buscar essa parceria, porque essa parceria não é óbvia, ela não está dada. A escola hoje no Brasil ela é compulsória. Então, necessariamente, essas crianças vão ter que passar pela escola e não necessariamente elas vão passar pelos outros serviços que deveriam fazer a seguridade social dessas crianças também. Então, é uma batalha. Não é dado. E às vezes parece que essa responsabilidade é mais nossa que dos outros setores e a gente não pode deixar isso continuar num lugar comum. Naturalizado. Obrigada. Então tá. Eu cheguei na escola e, como a Norma disse, a maioria dos nossos alunos é da comunidade da Grota do Surucucu e da Igrejinha. E quando a gente fala de crianças que vivem em comunidades, a gente está falando em sua maioria, crianças que são negras. Uma escola periférica tem crianças negras e pobres. Eu cheguei naquela escola, tá, tudo bem, e eu vi aquelas crianças sempre na defensiva, assim, sempre na defensiva, principalmente as meninas, muito numa defensiva a respeito de si mesmas, assim, de autoafirmação. E eu via que no fundo dessa questão tinha uma questão de autoestima, sabe? Aquelas meninas, elas não conseguiam se sentir bonitas, se sentir elas em sua completude, porque na comparação ao padrão de beleza que a mídia vende e que lucra muito em cima dele, elas estavam sempre abaixo, os meninos também. Então eu vi aquela postura defensiva e falei, tipo, não, cara, como é que você vai pensar uma educação que é libertadora, uma educação que emancipa, que liberta, sem pensar a autoafirmação das crianças, sabe? Não dá pra mim. A criança, ela tem que estar ali, ela tem que estar encarnada, ela tem que se apropriar daquele espaço. E aí, tá, eu tava com isso na cabeça, assim, pensando o que a gente ia poder fazer. Aí eu fui pra turma da Norma e na comemoração da festa junina da escola, a gente fez um mural conjunto com o terceiro ano. E esse mural envolvia o trabalho de um autorretrato, miniatura, assim, pequenininho. E como tinha que ser pequenininho, a gente lançou, assim, uns moldes de papel cartão, se eles quisessem usar, se não quisessem não precisava. E aí eu fiz os moldes. Fiz o molde do cabelo crespo e fiz o molde do cabelo liso. Tá, a gente foi fazendo, assim, uma dinâmica muito gostosa, os autorretratos e tal, bem livres mesmo. E quando o mural ficou pronto, eu olhei para aquele mural e parecia que eu estava numa escola sueca. Todo mundo loiro, do cabelo liso, do olho azul, e eu fiquei desesperada. Eu falei, cara, que isso? Não dá. Assim não dá. E aí a gente começou a quebrar a cabeça mesmo para ver o que a gente podia fazer. Eu estudo psicologia aqui na UF e eu tenho uma amiga daqui, pessoal, o nome dela é Tainara Cardoso, se graduou agora, terminou. E a Tainara coordena um grupo no CREFCOM de São Gonçalo, chama África em Nós,
que é um grupo que faz esse trabalho de ir às escolas, de conversar com as crianças numa perspectiva muito da horizontalidade, da sensibilidade. Eles tratam temas seríssimos, assim, temas gravíssimos, como o genocídio da juventude negra, e com uma leveza, assim, com as crianças, sabe? Que eu acho incrível. E quando eu assisti a defesa do TCC da Tainara, eu falei, mano, é isso que tá faltando na escola. Vou entrar em contato. Só que envolve todo um trabalho de planejamento, eu fiz essa ponte, né, de conhecer o cotidiano da escola, das crianças, e saber onde é que eles tinham que pegar ali. E aí a gente começou a conversar, e lá na turma da Norma, a gente começou a desenvolver um trabalho prévio, assim, e iniciamos aí um projeto que partia de uma demanda da autoestima das crianças, da autoafirmação, para que elas pudessem ser, de fato, autoras daquele conhecimento da escola, né, para que a escolarização não fosse um ambiente de imposição de conhecimento para elas, mas fosse um ambiente de autoria real. E aí a gente começou, pegamos no gancho o livro didático e começamos a trabalhar a África na escola. Eu peguei MC Sofia, não sei se todo mundo aqui conhece, que é uma MC mirim. Ela é ótima. Tem 13 anos hoje, então assim, é idade super próxima com a das crianças. Assim, e ela tem uma música que se chama exatamente África. Eu peguei essa música, a gente levou para a sala de aula e começamos ali a conversar com eles e tal, o que eles sabiam de África, e surgiram várias temáticas. A gente falou do trabalho das curandeiras, e aí a gente começou a dar várias aulas, assim, várias conversas, sempre com foco na cultura africana. E tem um funcionário da escola que faz a inspeção do pátio, do recreio, que ele tem um trabalho, ele é formado em História, ele tem um trabalho a respeito de africanidade. E ele topou, assim, dar uma aula sobre o período de escravidão. E foi super maneiro, porque aí você já envolve, já coloca na participação uma outra pessoa que nem está dentro da sala de aula, assim, que vem para dentro trazer o seu conhecimento. Isso ressignifica a relação das crianças com ele, dele com as crianças. Foi incrível, assim, foi uma aula dinâmica, uma aula super... Rolou uma empatia legal ali dele com as crianças. E aí depois disso a gente fez um trabalho com filmes, a gente passou Kirikou e a Feiticeira, que é uma animação linda, que as crianças adoraram, e depois a gente começou com esse, depois a gente já colocou um que era um pouco mais pesado, que é um documentário que tá no YouTube, chama Espelho, Espelho Meu, que levantou a poeira, assim, que eu queria que levantasse, sabe? Ele fala exatamente sobre a questão do cabelo, ele fala com todo tipo de gente, de professor universitário, a criança no parque, a dona de salão de beleza. Então, isso gerou uma inquietude nas crianças, assim. Isso tudo preparando o terreno para o que viria a ser a intervenção do grupo África em Nós, lá de São Gonçalo. E nessa turma, a gente tem uma menina que, quando a gente fala assim de capital cultural, você percebe uma diferença no capital cultural que é consumido por essa menina. É uma aluna mais próxima do que a gente chama de classe média. Branquinha, loira. E quando ela entrou na escola, ela teve muita dificuldade de se inserir no grupo. Por uma resistência mesmo, daquelas crianças, de enxergarem nela tudo que elas têm que engolir todo dia. E a gente queria também intervir bastante nisso, assim, sabe? De transformar... E ela também deixava bem claro essa separação. Ela também veio já com um discurso pronto do que ela tem, do sapato melhor, da mochila, da onde vinha a família, e eles não perdoam. Para mim eles estavam muito certos em perdoar, porque ali era o espaço deles. E quando ela chegou, eles perceberam como é que ela estava se colocando, e aí eles não aceitaram, eles reclamaram. E eles falam, né? Eu acho que isso é uma característica lá da turma, né? Porque se eles não gostarem, eles param na hora e falam e reclamam. Então eles logo colocaram. E quanto foi importante esse trabalho, fazer esse trabalho com ela. Com ela foi muito importante. Né? Porque no final, né, quando ela coloca, né, que... Posso?
depois do trabalho do África em Nós, né, que eles estiveram lá, conversaram com as crianças, mostraram um vídeo, tudo, ensinaram a fazer o turbante, né, todo mundo, a menina participou muito. Então tinha momentos que ela falou assim, eu tenho, né, bem claro, não, eu tenho uma avó aqui, uma bisavó, uma avó que ela é negra, entendeu? Então eu percebi que ela querendo se colocar ali, de alguma forma, pode até ter sido tipo assim, eu tenho que me dar bem aqui de alguma forma, mas pelo menos ela se tocou. Não digo que isso entrou dentro dela, não. Não digo que isso vai modificar alguma coisa, mas naquele momento, naquela hora, eu acho que ela entendeu um pouco. Isso é o que eu percebi nela. E depois desse evento, como ela mudou. Como ela sabe. E eles também mudaram com relação a ela. Então eu acho que ela mudou. Porque se ela tivesse feito aquilo só para... eles não iam aceitá-la. Eles iam continuar fazendo o que eles faziam. Vocês, todo mundo brincando, não, você aqui não cabe, não entra e não vai. Não adiantava que ela não entrava. Hoje em dia eles aceitam muito mais. Né? Então eu acho que modificou alguma coisa nela, sim, e eles perceberam. E é isso, então, o que a gente tem de saldo dessa experiência toda é uma relação grupal da turma muito mais próxima do que a gente chama de coletivo mesmo, assim, sabe? Eles estão brincando mais juntos, as piadinhas a respeito de intolerância religiosa diminuíram muito e quando elas aparecem elas não encontram eco. A gente não está querendo colocar como se tivesse resolvido o problema do reconhecimento daquelas crianças enquanto crianças negras, o reconhecimento do padrão que é imposto a elas, o reconhecimento do caminho que elas têm que trilhar, mas foi um primeiro passo, sabe? E foi um primeiro passo, assim, para um caminho longo e duro. Eu acho que elas saíram um pouco mais preparadas, até porque elas tiveram a oportunidade de receber na escola vários profissionais de várias disciplinas que fazem parte do África em Nós, e todos, com blackzão de trança, que levaram música, que sempre de artistas, tanto nacionais quanto internacionais, que exaltavam toda essa coisa da cultura negra, do caminho que o negro tem trilhado na América Latina, nos Estados Unidos. Foi uma conversa, assim, cara, uma conversa que eu demorei tanto pra ter e que eu imagino que, assim, muita gente passa pela escola sem ter. E eles puderam ter, sabe? Logo jovens. Depois disso, meio que como uma cerimônia, assim, uma selagem, a gente fez com eles um mural de primavera. Quando começou a primavera e tal, agora, e nosso mural de primavera era uma silhueta, assim, do rosto de uma mulher negra com o black. E eles enfeitaram aquela mulher, assim, linda, colocaram nela vários dreads de fita, assim, colocaram nela várias flores no cabelo, ficou lindo. E a gente fez um café da manhã literário, que a gente teve a oportunidade de convidar outros profissionais da escola também. E na preparação para esse café literário, que foi quase que um projeto paralelo, mas que desembocava no mesmo rio, assim, a gente foi se preparando, fizemos pesquisas a respeito dos autores e a gente incluiu nesses autores que a gente ia pesquisar 2 poetisas negras que foram muito importantes durante as lutas pela independência das colônias africanas, das colônias da África, que foram muito importantes, assim, politicamente para os países da África. E é isso, sabe? Tiveram também a oportunidade de conhecer para além daquela cultura africana que a gente já tem algum contato, assim, da tecido da estampa tribal, que é a imagem que é importante, é a ancestralidade, é o que o filme O Quiricu e a Feiticeira traz um pouco, mas a gente queria trazer também uma cultura mais contemporânea, sabe, para não deixar passar aquela ideia de como se a África tivesse estagnado há, sei lá, séculos atrás de maneira nenhuma, assim. Tanto que a autora que a gente mais trabalhou, o livro dela se chama Sangue Negro, o nome dela é Noemi de Souza, e foi lançado em 2001. Então a gente pegou, assim, cultura recente da África também para trabalhar com eles e vamos continuar. E eu acho que a partir dali eles vão saber problematizar e cutucar muito mais nos ambientes em que eles estiverem, assim, e se reconhecer mais também, assim, se afirmar mais. É isso. Quem quer falar agora? Pode dirigir.
assim, eu pedi para elas trazerem essa discussão, porque essa discussão se insere num debate que a escola vem fazendo sobre o que é ser criança. Né? Então, a ideia de crianças. Né? Então, tivemos várias formações nossas discutindo o que é ser criança. Então, assim, eu acho que esse trabalho mostra uma tentativa da escola de tentar ver essa criança no seu plural, né? Numa ideia muito mais ampliada do que hegemonicamente a gente vê. Né? E aí agora, então assim, a gente está tentando trabalhar então aquela primeira ideia que eu falei, que era o conceito de criança, a gente tentou trabalhar dessa forma aqui. Agora a gente vai passar para as duas outras partes, que seria a ideia de avaliação escolar, estrito senso. Né? Óbvio que isso tudo tem uma concepção de avaliação que perpassa, mas acho que a gente também tem que falar daquele miudinho. E uma avaliação que é a avaliação da gestão, assim, a criança podendo intervir numa avaliação da gestão escolar. E aí, da participação, assim, e aí vai aparecer um pouco mais a voz dessa criança, né? Porque esse tipo de trabalho, aparece a voz, óbvio que está lá, mas ela ainda não é aquela que idealiza, né? O professor percebe aquela questão e ele vai, ela não vem de uma forma tão direta. E aí agora eu vou pedir para a Eleni, e vou partilhar com a Eleni também um trabalho que a Nádia fez, que foi sobre fábulas, né? Que eles estavam estudando discurso direto e indireto e chegaram nas fábulas. Né? E aí, vou rodar esse material. Eles estudaram, né? Fizeram um trabalho em grupo, estudaram o que era fábula, né? Conceitualmente, a ideia do personagem, da personificação do animal, falando, né? A ideia da moral. E aí eles fizeram produções de desenho, fizeram a primeira escrita do texto, né? Em que apareciam esses conceitos. Nesse momento, a professora faz a intervenção, né? Na discussão com o grupo, e nessa hora da escrita, se você vê que o grupo, cada um tem uma caneta, porque ela pergunta, você quer que a minha intervenção seja como? De caneta de tal cor? Você quer fazer a lápis? Você quer você fazer? Então eles faziam essa discussão com a Nádia, retomavam esse material e aí fechavam o texto final. Entre esse aqui e esse aqui tinha mais um, só que acabou que a Nádia não colocou aqui. Esse é um outro problema que a escola às vezes tem. A gente faz os trabalhos não achando muito, né? Que ele vai, eu vou falar desse trabalho. Então às vezes a gente não tem esse trabalho organizado, que eu acho que é uma coisa que a gente também deveria fazer. Né? Então assim, a reescrita de textos, né? Num processo da criança tomar consciência do seu erro, compreender o que ela ainda não está conseguindo articular na ideia da coesão e da coerência, da escrita ortográfica, ela vai, mediada com a professora, né, num trabalho com a professora, percebendo esse tipo de trabalho que ela pode estar desenvolvendo, né, que ela tem que estar desenvolvendo, e isso tem a ver com o nível de escolaridade. Então, por exemplo, na turma de primeiro ano, que agora é uma coisa que a gente está tentando cada vez mais, fazer produção de texto semanalmente, eu converso muito com a professora assim, o que a gente espera de um texto de primeiro ano coletivo? Assim, o que é fundamental para você que a criança traga nesse texto oral que você escriba? Né? O que ela trouxe no texto em fevereiro que ela deve estar... Que avanços vai ter no texto de março? O que você espera de um texto de uma criança de primeiro ano na qual você escriba? Né? Se a criança ainda não está dominando a escrita. Para ela também tomar consciência e ajudar aquela criança naquilo que ela precisa de ajuda. Por que a gente chegou nesse movimento? Porque era muito comum a criança no terceiro ano estar escrevendo as palavras ditas simples ou complexas, mas não conseguia fazer um texto. Então ela sabia escrever palavras, se você ditasse, mas ela perdeu algo que no primeiro ano tinha de sobra, que era uma fantasia, era a escrita de textos super bem elaborados. Né? Onde isso se perdeu, era a minha pergunta para elas. Né?
que a escola fez que essa criança que contava as histórias super criativas, viajantes, que você nem imaginava a capacidade daquele personagem fazer tantas coisas, chega no terceiro ano, ela escreve frases, ela foi em tal lugar, e ela foi em tal lugar, ela fez tal coisa. Um texto que fica corretamente escrito, mas com uma pobreza de riqueza mesmo, né? Então, esse foi um movimento que o primeiro e o segundo ano está trazendo, né? Que a criança carregue com ela isso que elas traz e que, de uma certa forma, as estratégias que a escola vinha fazendo estava, de uma certa forma, matando. Então, assim, esse é um trabalho que tenta dar conta de uma produção, de uma escrita que garanta a norma culta, simultaneamente que garanta uma produção criativa e autoral da criança. E aí agora eu vou pedir para ele me contar um pouco como ela faz isso na matemática. Boa noite. Eu sou Elemira. Eu sou professora, né, primária, não sei se ainda chama assim, na rede municipal de Niterói, mas tenho formação em matemática aqui pela UF. Estou recém-chegada no Helena, desde abril mais ou menos, e cheguei lá para trabalhar com um trabalho de reforço escolar. Então eu atendo alunos do 2º ao 5º ano de todas as turmas do turno da manhã na escola. E assim, que a Ana estava falando sobre essa ruptura, né, com o lúdico, com a fantasia que acontece na linguagem, isso não acontece só na linguagem, isso acontece também na matemática, e é uma coisa que a gente discute muito lá na escola, a gente conversa muito, né, nos nossos momentos de reflexão. Eu tive durante algum pouco tempo, porque eu confesso que não é muito a minha praia, uma experiência em educação infantil, onde eu comecei a perceber como que as coisas lúdicas, elas são mais envolventes, mais atraentes, não só para o aluno, né, como também para o professor. É mais gostoso de trabalhar. E por que a gente não pode fazer isso depois? Porque quando chega lá no primeiro ano, né, acaba tudo isso e aquelas cadeirinhas enfileiradas, aquela coisa de, né, tem que alfabetizar, tem que... Isso tudo acaba quebrando um pouco a naturalidade com que deveriam acontecer as coisas, assim, como eu vi. Então, a minha proposta lá tem sido, né, até agora, trabalhar sempre de uma outra forma, sempre de uma forma concreta, de uma forma lúdica, de uma forma que eu acredito ser melhor. E a gente vê muito, assim, muito interesse, muito resultado, muito envolvimento por parte das crianças, né, para participar desses momentos. Na realidade, eu costumo dizer que esse processo é uma conquista, né, e quando você faz tudo de forma mais prazerosa, a conquista ela é facilitada. Na verdade, você falou sobre, a gente acaba não registrando porque a gente acaba achando que não vai usar aquilo, eu tenho essa mania com o meu trabalho. Eu acho que é tudo tão simples, tão assim de, mas isso, né, que eu acabo achando, por isso que eu falei para ela, você quer que eu fale de quê? Né? E, na realidade, nada mais consiste em a gente aproveitar essa coisa do concreto, da tampinha da garrafa, do material dourado, mas não é só para apresentar, esse aqui é unidade, dezena, centena, tem esse nome, cada peça é uma coisa. Não, a gente trabalhar de fato com aquilo. Por que eu tenho que montar ou apresentar, né, um algoritmo, uma conta armada, direto no papel, e quero que o meu aluno aprenda aquilo assim, daquele jeito? Por que eu não posso começar aquilo de uma outra forma? Não é que ele não precisa nunca saber aquilo, um dia ele vai chegar lá, mas assim, ainda talvez não esteja no tempo dele. Essa semana até uma professora me perguntou assim, eu tenho um aluno que não sabe tabuada, será que eu aprovo? Aquela conversa. E aí eu perguntei para ela, ele entende o mecanismo da multiplicação? Entende. Então, o que você acha? Porque, assim, qual é o meu objetivo? Acho que, na realidade, quando eu falo de avaliação, eu tenho que pensar primeiro em autoavaliação.
né? O que eu estou querendo, o que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar, e se o meu aluno não chegou aonde eu pretendia, ele não chegou a lugar nenhum, ele chegou na metade do caminho que eu pretendia, mas aquela metade do caminho talvez para ele seja um caminho muito grande ou um grande avanço. Então, assim, essas coisas, elas são, não existe uma receita de bolo eu chegar para você e falar assim, olha, faça assim com a matemática que isso aqui vai dar certo, que o aluno vai aprender. Na realidade, eu acho que as estratégias, elas são meio que individuais quando chegam nesse ponto, porque às vezes o que funciona para fulano não funciona para ciclano. E aí eu que tenho que estar nesse processo de avaliar e autoavaliar, avaliar e autoavaliar, para poder fazer com que aquilo aconteça de forma, né, não digo desejável, mas eu digo de forma que eu obtenha algum sucesso com aquele meu objetivo ou parte dele, não sei. Os professores também, assim, a gente encontra, né, percebe muita dificuldade com essa coisa, principalmente da matemática, quando vai chegando em determinadas séries, justamente por um mito, né, que a gente ouve, prega e perpetua o mito do matemático, matemática monstro de 7 cabeças. Eu costumo dizer que é o mito matemático. Eu nunca fui gênio em matemática, estudei a vida inteira na escola pública, fiz universidade também na universidade pública e tive muitas dificuldades no meu processo, né? Talvez se isso fosse de uma forma que se aproximasse mais da minha infância, dessa forma concreta, dessa forma lúdica, o processo teria sido mais fácil. Mas às vezes a gente tem uma resistência de dizer, a matemática é difícil e eu não sei, então para mim é difícil passar aquilo. Eu aprendi assim, eu vou fazer assim. Né? Há uns anos atrás eu trabalhei num projeto com professores de 5º ano, também na rede municipal, um projeto de matemática, e a gente escutava muito dos professores, era um trabalho com os professores e com os alunos, e os professores diziam, Eleni, semana que vem eu tenho que dar números decimais. Você tem alguma coisa para trazer para mim? Ou você pode me ensinar isso aqui porque eu não sei, eu tenho dificuldade. Então, assim, isso é muito comum. E aí, de novo, é nosso processo de autoavaliação, né? Peraí, eu tenho dificuldade com isso aqui. Eu estou com essa turma e eu tenho, né, que lá eu tenho currículo, os conteúdos. Então, eu estou buscando sozinho, eu não estou conseguindo. Será que o meu colega pode me ajudar e me auxiliar em alguma coisa? Ou será que eu tenho que voltar algo com aquele meu aluno? Às vezes é isso, às vezes a gente se embarrera um pouco, né, no processo porque a gente precisa voltar, e voltar não é regresso. Porque você seguir em frente sem fazer esse processo de reflexão, de ir e voltar, eu não sei se eu posso chamar isso de progresso por completo, né? Às vezes é uma falsa ilusão de que eu consegui seguir, né? E daí vem mais uma vez uma autoavaliação, uma reflexão. Vale a pena seguir com tudo e não conseguir o que eu queria? Ou o que eu queria que eles soubessem? Ou será que vale a pena eu seguir até tal ponto e conseguir sucesso naquilo? Eu não sei se eu falei sobre o que você pretendia que eu falasse, porque assim, tem coisas que não dão pra gente exemplificar muito sem ter que, né, eu devia ter trago alguma coisa, algum material mais assim, porque falar de concreto no limbo parece muito, né, abstrato. Eu tenho até, desculpa, né, eu devia ter trago, eu tenho até fotografias, coisas que a gente faz muito, mágica, trabalha com baralho, com dado, com coisas assim, tudo envolvendo conceitos assim, muito básicos de matemática e Lego, que dá para você trabalhar até contas, né, somar, diminuir, tudo com esses materiais. E às vezes a gente tem uma riqueza muito grande de recursos e não sabe como utilizar, né? Então assim, são ideias, são coisas que eu faço no meu dia a dia e eu acho que não é nada demais não, mas enfim. Olha, boa noite para vocês. Eu sou a Rita, eu trabalho no 1º ano, estou vendo a colega falar aí sobre essa parte de matemática, e no 1º ano eu trabalho com apoio, mas esse apoio é um trabalho integrado com a professora. Hoje ela não pôde estar aqui,
mas eu conversei com ela sobre o que a gente poderia trazer para partilhar com vocês sobre isso. Primeiro ano é assim, é aquela saída, né, da creche para uma escola, já é impactante para a criança. E então a gente traz assim muitos temas vivenciados e que eles sintam prazer. Até essa parte da avaliação, a todo momento a gente está fazendo avaliação com eles. Então, houve assim, temas na sala que a gente levantou, assim, brincadeira, que foi o coletivo todo, a escola toda trabalhou na parte do mês da criança, agora em outubro, a semana, o foco foi assim, aqueles brinquedos antigos, que as crianças, apesar de classe popular, pouco experimentam. Então elas têm muito assim, a televisão, o DVD, o videogame, mas não exploram uma corda, um biboquê. Então tudo isso foi confeccionado em oficinas na escola e elas vivenciaram assim, de maneira muito agradável. E no primeiro ano a gente faz temas doce, por exemplo. Aí vem a musiquinha, Jujubá, pipoca, eles amam. Aí dali lança um texto coletivo. Dentro desse texto coletivo, eles trazem para a gente o que eles têm, tá? O doce que eles conhecem, mas às vezes não conhece o paladar de alguns doces, por incrível que pareça. Tem criança que não conhece o sabor daquele docinho marshmallow, né? Ou mais conhece o docinho de abóbora. Aí a gente traz, tal, eles experimentam e dali sai todo o trabalho de um texto coletivo integrado, onde a preocupação, como ela falou, não é a escrita, mas a essência está dentro da riqueza, assim, da elaboração de pequenas ideias da criança. E a gente vai explorando. Agora eles estão trazendo textos em outubro, assim, tão mais elaborados. Por exemplo, vai falar do doce. O doce é gostoso, isso não existe para eles. Eles falam, o doce é cor-de-rosa e recheado de morango, entendeu? Então isso a gente acha bonito, porque não fica só aquela coisa, não existe frase, nós não nos preocupamos com isso, a gente sempre pensa no texto. E aí outro dia também a gente planeja juntos, né? Porque o trabalho, igual a Norma e a Laís, eu e a Viviane, a gente pensa assim, o que a gente pode trazer? Até essa semana a gente tinha pensado, vamos fazer o bolo, que a criança põe a mão na massa, ela sente o prazer, e dali vai surgir o texto coletivo também. Né? Só que aí houve algumas mudanças na escola, teve uma merendeira que entrou em licença, tal, então a gente ainda está jogando isso para depois. Mas aí a gente percebe também texto do Chaves, que é a vivência deles na televisão. Então vamos trazer a turma do Chaves para a sala? E aí dentro disso vai acontecendo o processo de alfabetização, que todo mundo gosta. E aí traz as musiquinhas do Chaves, os personagens do Chaves, e vai acontecendo dessa forma. Então é muito prazeroso. E a minha aluna, dentro disso também, ela é integrada e aquela fala da criança é muito espontânea. Às vezes eu procuro registrar, mas como a Elemi disse, às vezes a gente deixa escapulir. Mas tem uma riqueza muito grande de conteúdo. Quando ela falou um dia assim, tia, que cor que é essa aqui mesmo? Eu falei, você sabe. Vamos lá. Aí ela falou assim, amarelo. Aí eu fiz, um amarelo tom de mostarda, né, Maria? Aí ela, mostarda? Ela não sabia o que era mostarda. Aí no outro dia eu, Vivi, vamos trazer para essa turma mostarda, ketchup, todo mundo vai experimentar. E foi assim, super gostoso. Aí ela olha para mim e fala, amarelo mostarda, né? Então aquilo ficou de uma maneira assim gostosa, lúdica e vivenciada. Porque o primeiro ano a gente sente, por exemplo, ela sai de lá, ela não entende, ela não quer ir embora. Ela chora porque aquele momento, aquele espaço na escola é de muita riqueza. Porque lá fora é ser muito pouco. Então tudo que a gente procura proporcionar para eles ali, até a agendinha do dia, é tudo eles que colocam, a gente não impõe nada. Então eles já sabem assim, a gente vai começar aqui, rotina, aí eles falam assim, brinquedo, jogo,
texto, matemática, artes, aí eles vão colocando. Aí no final do dia eles falam assim, hoje não deu mais para fazer isso. Então é o processo de avaliação ali acontecendo. Então dentro do primeiro ano eu vejo isso, é o despertar para gostar de estar ali dentro. Que aquele momento, o dia a dia ali no primeiro ano tem que ser prazeroso. E a gente tenta fazer. Bom, então sou eu. E acabou. Deixa eu colocar no contexto, porque aí eu vou falar da tal da participação, né? E da questão da gestão. Eu sou dirigente do CEP, então tenho toda uma aproximação com militância. E estou nessa escola que, como todo mundo pode perceber, é uma escola apaixonada por si mesma, né? Nós nos amamos, e nos amamos mesmo, embora às vezes também tenhamos muitas crises internas, mas a gente gosta de estar lá. E no contexto do sindicato, eu estava vivendo as ocupações, né? Todo mundo aí mais ou menos que acompanhou, eu acompanhei muito de perto. E nesse movimento todo, a Ana já tinha começado na escola, mas torna aquilo mais denso nesse período. Me parece que a provocação das ocupações ampliou a questão na escola. E ela fortalece o Conselho de Representantes de turma na escola. E aí, ela vai fazer o doutorado de sanduíche. E me dá de presente um Conselho de Representantes, para eu tocar enquanto ela estivesse fora. Aí ganhei estagiária, tive uma estagiária que foi uma delícia de trabalhar. E eu fiquei com esse Conselho de Representantes o ano passado, o restinho do ano, enquanto a Ana estava no doutorado de sanduíche. E aprendi muito com eles. E foi para mim um desafio grande, porque eu nem defendo democracia representativa. Eu acho que todo mundo tinha que participar, não precisava ter representante. Mas como foi importante para mim lidar com a representação, porque a gente ainda tem esse modelo. E aí como é que faz com que aqueles estudantes pensem em representar? E aí eles tropeçaram, e a gente tropeçou junto, e a gente representou a si mesmo, e eles propuseram festas que foram só para eles. E eu fui deixando essas coisas acontecerem porque eu precisava pensar junto com eles e junto com a escola o modelo de representatividade. Esse ano a gente tem um conselho de representante, esse ano eu cuido mais sozinha, né? Mais sozinha não, junto com a Ana, mas agora fui eu mesmo que continuei tocando, ficou como uma missão para mim, um presente. E eu estou aprendendo com isso. Esse ano a gente estabeleceu umas reflexões junto com um grupo de professores, o que a gente achava bacana, e a gente está tendo que enfrentar a ideia de representatividade na escola. E como é que isso acontece quando a gente pensa em avaliar a escola? Então, muitas vezes, eu levo para a Ana, as crianças estão apontando isso. E ela não concorda muito. E aí ela vai lá na reunião e contra-argumenta com eles. Mas é importante porque a gente tem conseguido dialogar com o ponto de vista deles, que pode ser um ponto de vista corporativista. Eles podem estar dizendo, mas a minha turma não está tendo recreio direito, a minha professora não me leva na sala de brinquedo, né? Ou um dos grandes desafios que a gente está enfrentando, a gente ainda não conseguiu dar conta de enfrentar, um dos nossos representantes, até aluno da Norma, o Matheus, ele crê numa religião de matriz africana. E num contexto de escola pública, isso muitas vezes é conflituoso, porque a gente está com a questão da intolerância religiosa muito forte. E aí a gente ia fazer um show de talentos que eles propuseram. Vamos fazer um show de talentos. Durante a Semana da Criança, vamos fazer esse show de talentos. E esse show de talentos precisava de regras que a gente queria criar com eles. E aí o que vai poder ter nesse show de talentos? Pode ter funk? Né? Eu vou perguntar, pode ter funk? Pode, Tifa, mas qualquer funk? Não, qual funk que não pode ter? E aí é pensar, o proibidão, por que não pode ter funk proibidão na escola? E conversar sempre com eles sobre isso e ir puxando. E num dado momento, o Matheus perguntou, pode ter... Na verdade nem foi o Matheus. Uma outra criança falou, vamos botar música gospel também? Eu falei, mas vai poder ter música gospel? Aí
a gente se esbarrou na dificuldade da intolerância religiosa, porque aí o Matheus prontamente, mas se tiver música gospel vai ter que ter a minha, que é o ponto. Aí eu falei, e aí, vai poder ter ponto? Perguntei ao Gabriel, que era o proponente da música gospel. Ele falou, ah não tia, ponto não. Eu falei, ué, mas e aí, como é que é esse negócio aqui na escola? Matheus tem direito, não tem direito? Então a gente entrou em todo um processo de refletir junto com esse pequeno coletivo na escola. Se isso tem desdobramentos muito intensos para o resto da escola, eu ainda não tenho condição de avaliar. O que a gente tem percebido é que a existência do Conselho de Representantes na escola tornou o diálogo com as crianças alguma coisa de mais relevante, né? Ouvir, saber a quem se dirigir para propor coisas para a escola junto aos alunos. Esse sempre foi um problema. Sim, no processo de ser representantes, a gente faz reuniões semanais e a gente faz pauta bonitinha. Aliás, a gente faz inscrição de fala também, porque senão eles querem falar todos ao mesmo tempo. Aí eu estou exercitando meu poder sindical, né? Inscrição de fala, tempo contado, tudo, para que a gente possa ter uma organização no espaço, mas eles saem com algumas missões que a gente combina no grupo. Algumas vezes sou eu que proponho, mas a maioria das vezes não sou eu que proponho. Por exemplo, o Show de Talentos não saiu da minha ideia. Assim como as visitas que eles propuseram e a gente ainda não fez, a outras escolas que eles querem conhecer. E aí eles vão para a sala para conversar sobre o que aquela turma quer, quais são os anseios. A gente teve um problema grave também na turma da Norma, que depois teve que ser discutido no Conselho de Representantes como um todo, que esse ano, quando foi para fazer a eleição, dos representantes, uma aluna, a Milene, a gente falou da Milene? A gente falou do Carlos, mas não falou da Milene. Mas a Milene é o Carlos menino. Esse é o problema da escola menina. E a Milene é muito difícil. E ela não é bem aceita no grupo dela. Agora está bem melhor, né? Mas naquele momento era um momento muito difícil. E ela foi muito discriminada. Ela queria se candidatar a ser representante da turma, mas ela foi absolutamente discriminada, né, Norma? E aquilo incomodou muito ao grupo. Você não lembra disso? É verdade, não é sua. Seu é o Carlos. Esse não sobrou. Esse é o Carlos. Peraí, gente. Seu é o Carlos. Na verdade, outra na época era da Laila, né? Era da Laila. Verdade. Desculpa, errei a turma. E aí, a gente vê, sabe por que eu fiz confusão? Porque o Matheus foi aquele que trouxe que aquilo que tinha acontecido na turma tinha sido muito ruim. Matheus é Beto, com certeza. E aí eles trazem que ela tinha sido muito discriminada. Eu queria me lembrar as palavras, mas tinha uma palavra que era dura, né? Você lembra? Não. Era porque o Matheus que fez a eleição no terceiro ano. Isso, o Matheus e a Adriana. Os do quarto ano foram na turma para fazer a eleição. E aí, nesse movimento de fazer a eleição, eles perceberam que ela tinha... eu queria me lembrar o termo que foi usado... Que eles excluíram mesmo a possibilidade da Milene ser. E aí, isso acabou virando um tema para conversa, a gente sentou para pensar como é que as pessoas se sentiriam naquela situação, até porque o próprio grupo de representantes, em algum momento, estava achando aquilo engraçado, e aí a gente precisou pensar sobre isso de uma forma maior para a escola. Então, a intervenção dos alunos a partir desse conselho, ela não é a ideal, mas a gente começa a estabelecer um lugar de fala diferenciado na escola para os alunos. Eu acho que isso o grande legado desse conselho que a Ana propôs, eu estou tocando respeitosamente a partir da proposta dela, é abrir um canal de diálogo com as crianças. Eu acho que isso pode interferir muito na avaliação que a gente vem fazendo. Só para encerrar, o Conselho de Representantes da Tarde, a Ana atua nesse momento mais de manhã na escola, e aí a pedagoga da tarde também fez o Conselho de Representantes, e aí eles têm sido chamados a várias atividades. Entre elas, eles fizeram uma discussão na escola toda, no turno da tarde,
sobre o que era a ética, porque eles compuseram, acho que compuseram a palavra, né? Enfim, o Conselho de Ética dos Jogos da Amizade que aconteceram no turno da tarde. E nesse processo de fazer o Conselho de Ética, eles precisaram entender o que era a ética, como é que era a ética. E eles fizeram essa discussão comigo, mas eles levaram a discussão para a turma. E aí a escola inteira discutiu ética para pensar o papel do Conselho de Ética nos jogos. Eu acho que, se a gente pode falar da contribuição que esse conselho está dando, é sobre isso. É sobre a possibilidade de canais em que as crianças protagonizem os processos de avaliação e de planejamento da escola. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, abrir, né? O que a gente queria, né? No intuito de chamar essas pessoas para conversar, mostrar que, compreender que uma criança tem singularidades, tem histórias, cada uma sua, olhar para essa realidade, conhecendo e percebendo, tentando entender esse lugar, do lugar de professor, não é fácil, né? Como elas disseram, assim, a gente não entende muito bem o que eles querem, a gente não consegue muito. Elas foram falando, assim, dando algo que assim, um teórico que ajuda a gente a entender, né? O Val vai falar de uma crise, né? De uma crise de compreensão. Então, assim, trabalhamos com crianças que não são únicas, isso o grupo consegue entender, mas que essa multiplicidade também não é muito fácil de compreender, né? Então, assim, temos uma crise. Pensar em participação de criança, por mais que a gente já entenda que elas têm, que elas precisam do espaço, isso ainda não é muito fácil para a gente. Não é muito fácil. Essa muito a gente não aprendeu também. Né? Exato. A provocação que eu faço para esse grupo, sempre, e eles dizem o quê? E eles querem o quê? Então, quando você abre um espaço legitimado, um conselho, que tem esse lugar, foi muito legal que eles me chamaram para discutir, porque eles tinham decidido que o show de talento ia ser num dia, e eu mudei o dia. E eles me chamaram. Como é que você muda o dia sem me perguntar? Então eu acho legal, se eles começam a fazer esse enfrentamento comigo, eles vão fazer esse enfrentamento com elas. Vão chamá-las a esse lugar de autoria. Porque também não é algo só que o outro dá, o outro também conquista. Então, assim, e aí ele compreender nessa forma maior da avaliação da escola, do que é melhor para a escola, e na hora que ele está discutindo o texto dele, a compreensão do texto dele, eu acho que isso é uma mudança. Para quem vê essa escola, eu que estou lá há 6 anos, ainda é pouco, mas perto desse grupo, e o que esse grupo está trazendo, dá sinais que há um caminho porque a gente pode se aproximar cada vez mais dessas crianças e escutá-las na sua maior possibilidade. Eu fiquei pensando, você falou em relação aos professores e toda a questão da reprovação do aluno. Eu já vivenciei uma situação no Colégio Municipal aqui em Niterói, que eu trabalhei com letramento no Mais Educação, com crianças na faixa etária de 11, 12 anos, que não sabiam nem escrever o nome. E eu fiquei super assustada com essa questão e decepcionada, porque aos 5 anos eu já li e escrevia. E questionei as professoras como funcionava a aprovação nessas escolas. Eu queria saber de vocês, como que funciona essa aprovação se realmente o aluno não tiver condições? Como que funciona lá na escola de vocês, já que eu estou percebendo que é uma escola diferenciada? Como funciona? Bem, eu só vou te falar uma coisa, tá bom? Porque aqui um monte de coisa que eu vou falar, aprendi com ela. Então, assim, ó, e é uma coisa que eu provoco elas, em todos os conselhos, principalmente o último. Reprovação não é estratégia de aprendizagem. Então, quando elas chegam com uma questão, ó, fulano não está conseguindo isso, a pergunta que eu faço é o que a gente está fazendo para ele conseguir. Se você chega para mim e fala, o problema dessa semana é um problema. Discussão com a professora de 2º ano. Eles escrevem muito assim, era uma vez, porque ela também conta muita história que começa com ela uma vez, e ela não consegue que eles escrevam vez, V-E-Z.
sempre sai VEIS. Bobagem é uma bobagem que ela está observando há 4 meses. E eu falei, como é que você vai resolver isso? Se isso é algo que para você é fundamental nesse momento, já que você já escreveu no quadro, já mostrou. E aí ela foi vendo que ela tinha que criar estratégias, que aquela palavra aparecesse, que ela levasse aquelas crianças a discutir com ela por que estavam botando I, se não tem I. E aí ela criou várias formas para resolver isso. Né? Então, a pergunta... Lá na escola não tem nenhuma criança no 4º ano, nem no 3º que não escreve o nome. Graças a Deus. Mas desde o 1º ano, quando começa a trazer qualquer questão, o que eu devolvo é o que a gente está fazendo para ela mudar desse lugar. Entendeu? Porque não dá para resolver isso dizendo reprova. A resposta que eu tive na época era que eu era nova, então esse tempo isso ia sair de mim. Óbvio que tem o ciclo. Tem o ciclo, o ciclo te dá a compreensão de que a alfabetização ocorre em 3 anos. Não era assim. Né? Assim, você tem 3 anos para viver um processo de alfabetização. Assim, né? Mas eu nem levo... Eu não digo que a criança tem 3 anos, porque isso eu aprendi no hospital. Assim. A criança tem o tempo dela. Eu não, eu tenho que correr atrás. Então, se ele está mostrando aquele limite, aquela questão, porque eu não gosto muito de trabalhar com impossibilidade, você está trazendo aquela questão, o grupo tem que pensar, o que vamos fazer para ele sair disso que para a gente, naquele momento, está se colocando como um impasse. Porque ele limita também. Também fazer uma retenção para oferecer mais do meio. Entendeu? Então, isso não necessariamente você precisa reprovar uma criança. Então, e você, no caso, é melhor o microfone, né? No caso, você atribui, então, a necessidade do professor não se conformar com aquela situação, né? A mudança do professor, novas práticas, novas táticas para poder fazer aquela mudança naquele aluno, no caso, né? Uma coisa interessante sobre ciclo, a nossa rede é organizada por ciclo. E aí a gente tem sempre um impasse, porque a gente pensa em ciclo, mas a gente age de forma seriada. E aí um dia a Ana convidou o professor Arosa para ir lá conversar conosco. E ele fez uma fala, que é uma fala que me marcou tanto e me fez entender tão bem qual era a diferença do ciclo para a série e como é que eu tinha que mudar o meu entendimento sobre a organização da escola a partir da lógica do ciclo. E aí eu falei para a Ana, conta para ela aquela coisa que ele falou, que eu gosto muito dessa analogia que ele faz. Que ele faz falar que o ciclo e a série são como se fosse o vôlei e o futebol. Aí a gente parou, ficou olhando para ele, mas como assim, né? Que analogia é essa? E aí ele parou e falou pra gente, me fala aqui, quando é que acaba o jogo de futebol? Quando é que acaba, gente, o jogo de futebol? No final dos 90 minutos o jogo acaba. Pode estar 0-0? Pode estar 0-0. Pode estar 10-1? Pode estar em qualquer situação, o tempo acaba, né? O tempo acaba e o jogo acaba. Essa é a lógica da série. E a lógica do ciclo é a lógica do vôlei. Quando é que acaba o vôlei? 3-7-1. Quando se 3-7-1, quando você consegue 3-7, precisa ganhar 3 sets no mínimo. Ou mesmo que sejam uns tempos, que é de 25 pontos, não é isso? Atualmente é 25 pontos. Então, pode demorar 3 dias para acontecer? Pode. Não demora, mas pode demorar muito mais tempo do que o tempo que o contado do futebol. Pode demorar muito mais tempo. E aí, depois dessa analogia dele, eu comecei a entender o que era trabalhar por objetivos. Trabalhar pelo que se quer chegar. Eu preciso completar 25 pontos. Eu posso ter que me organizar num tempo diferenciado. Pode ser que seja rapidinho, às vezes o cara vai lá e faz 3-7-1 rapidinho, né? E termina aquilo rapidinho, mas às vezes ele enrola um pouquinho mais, ele se atrapalha um pouquinho mais.
E aí pensar no tempo da escola, não com a ideia de reprovação. Reprovação nunca, porque na estratégia de aprendizagem, aliás, reprovação é reprovação, é ruim, deu errado. Né? E em processo de escolarização nunca dá errado. Pode não atingir todos os objetivos que a gente queria, mas aconteceram coisas ali, né? Conhecimentos foram construídos ali, bons e ruins, mas foram. Eu adoro essa fala dele, aprendi muito. Vocês falaram que quando a criança vai chegando no terceiro ano, ela vai deixando de criar, de imaginar, de escrever textos com imaginação. E acho que foi você que falou isso, que as estratégias precisaram ser mudadas. Eu queria saber de que maneira que isso foi feito, porque eu sou professora também, principalmente do primeiro ciclo, e isso é uma coisa que me aflige também, eu acho que aflige a todos os professores. Eu queria saber, assim, concretamente, que estratégias foram essas, como é que isso foi desenvolvido? Existe uma lógica de alfabetização hegemônica da letra, né? Das sílabas simples para sílabas complexas. E eu não vou te dizer que a escola não faça isso, faz. Tem muito professor que a sua zona de segurança é essa, né? Então, o que acontece? A gente fez alguns conselhos que era a professora de 5º ano, discutindo com as professoras do primeiro ciclo qual eram as questões que estavam chegando para ela resolver. E estava chegando para ela resolver desde o parágrafo, ou seja, a criança não conseguia localizar espacialmente a ortografia das palavras, sejam simples, sejam complexas, as ideias com o que a gente estava chamando de pouco criativo. E aí a gente começou a discutir naquele grupo o que estava acontecendo, que isso chegava no 5º ano. E o que a gente podia fazer. Então, assim, a apresentação do texto coletivo como algo semanal, desde o primeiro ano, foi algo que a gente pactuou, porque não podia ser inaugural para uma criança no 5º ano entender que tem um parágrafo. Isso elas já podiam visualmente saber, né? Mesmo sem saber escrever. Mesmo sem saber que é parágrafo. Nem precisa dizer esse nome, né? Mas visualmente ela já podia saber que um texto tem alguns recuos, né? Ela podia perceber, ela podia contar uma história, mesmo escrita, de uma forma que a gente não entende, né? Mas que ela lê para você com uma riqueza que não chegava no 5º ano. Então essas coisas a gente foi percebendo. E aí o grupo do primeiro ano, mesmo não largando a sílaba e a letra ainda, se comprometeram com algumas coisas. Texto coletivo semanalmente, leitura, né? Porque a gente tem uma cultura de tomar leitura. Como é que se toma leitura? Já que tomar leitura, a gente tem uma questão que tomar leitura era uma coisa que era feita de uma forma que atrapalhava muito mais a criança do que colaborava. Então lá, como é que a gente fez? Uma ideia veio das próprias crianças. A turma de 5º ano resolveu ler para a turma de 1º ano. A gente está tomando leitura nessa hora. Pelo Conselho de Representantes eles propuseram. Isso, você está tomando a leitura. Então, o pessoal do 1º ano via como o pessoal do 5º estava lendo. E eles ensaiavam aquilo, então eles tinham que treinar a leitura. Então, diversas vezes eles estavam no corredor, ensaiando o texto que ia ler. Então eu passava, lê aqui pra mim, tia, a gente não está conseguindo ler essa palavra. Ó, a gente vai ler pra você, vê se a entonação tá certa. Eles se preparavam para contar para o 1º ano. O 1º ano e o 2º faz como? Se você está trabalhando com lista de palavras, essa lista de palavras vai para casa. E aí, quando a professora está escrevendo, isso são estratégias que a gente vai criando. Umas dão muito certo, outras a gente vê que dá errado. Pô, não deu certo. A criança não funcionou ali. Vai ter que largar de mão daquela. Então, assim, eu estou escrevendo a palavra cachorro e essa entrou numa lista. Eu peço para alguém ler o que eu escrevi aqui. Alguém pode me ajudar? E aí eles vão lendo e você vai vendo. Então, assim, o que eu digo para elas sempre é que se a gente não lê para eles, a gente não vai dar o modelo da leitura, né? Assim, quando o personagem está falando, a entonação do personagem. Se você não fizer isso lendo, eles não vão saber, né? E esse grupo vem compreendendo e vem assumindo coletivamente o compromisso de tentar que essa criança chegue no 5º ano com algumas lacunas sempre, mas algumas a gente está se comprometendo a tentar resolver antes, né? Então, isso eu acho que está dando certo.
assim, hoje a gente tem textos muito mais interessantes no quinto ano e eu tenho textos muito interessantes que se você olha você não consegue ler, mas se você vê a escrita da professora do lado, que são muito interessantes, né? Uma coisa também é deixar a criança errar, né? Ou como ela entender que aquilo ali é melhor para ela. Isso às vezes é muito difícil. Você colocar para a criança que aquela palavra que está escrita de uma forma que não é a correta e ela tentar entender isso. Isso para eles é difícil, né? E aí, numa turma de quinto ano, que eu tinha uma época aí, eles tinham até uma musiquinha, que quando passava coisa... Mas aí eu falava sem querer, todo mundo erra. Aí eles cantavam a música, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Então, isso era um lema. Porque aí eles iam entender o que a gente erra e como a gente erra, né? E quando a gente está aprendendo, então, né, alguma coisa, um texto, escrever, né? E isso é muito tocante quando chega algum aluno novo. Porque o aluno novo, na escola, né, ele geralmente chega e quer mostrar o serviço dele, né? E se ele é bom, né, naquilo ali, ele logo quer se destacar e ele logo fala assim, pô, você é burro, hein? Aí o colega fala assim, aí eu paro. Por que ele é burro? Né? E aí a gente para. Tem hora de parar e de falar. Aí eles vão percebendo que na hora da prova, né, tal prova que todo mundo gosta, pelo menos lá na sala é assim, eles têm a prova. Eles vão estudar para a prova. Estudamos, professores, estudaram nada, nem leram, tudo bem. Aí eu entrego, aí fizeram, aí eles devolvem, aí eu passo o visto. Ah, essas aqui. Aí eles vão de novo com um caderno ou com um livro, rever aquilo tudo, escrever aquilo tudo, ou então o colega do lado, né? Uma aluna que eu tenho, ela se espantava muito, que eu tinha um aluno que a gente acha que é disléxico, mas no final a gente está sabendo que ele não é, graças a Deus, né? Menos uma situação para ele, em que ele é muito bom na matemática, mas ele não lê nada. Então, para ele fazer as coisas é muito difícil. Então, ela se incomodava de eu ter que ler a prova de matemática para ele, de eu ter que ler as coisas para ele. Então, isso incomodava muito. Aí eu falei assim, por que te incomoda? Ah, porque eu tenho que fazer sozinha. Ele falou assim, mas se ele não está conseguindo fazer sozinho, por que eu não posso ajudar? Entendeu? Desmistificar um pouco essa questão da prova, do teste. Então, eles fazem sim, eles não deixam de fazer. E aí eles retornam isso. Tia, esse eu sei, professor, esse eu não sei. E não tem aquele medo de te falar que não sabe, né? Eu não sei, por que você não sei? Então eu vou ter que te ensinar, né? É o que eu falo para eles. Quando a gente trabalha assim, aí a gente descobre como que a gente precisa melhorar, né? Porque quando você faz uma avaliação com eles, né? E aí, como é que foi esse semestre, o bimestre, o que você já... E eles escrevem. Você gritou muito. Você grita muito, né? Na avaliação deles, eu grito demais. Aí eu vou ter desculpa. Mas o nosso combinado, vocês não aceitam, né? Que quando eles estão falando muito, apaga a luz. Eles têm que ficar em silêncio para poder falar, né? Porque eles não param de falar, como vocês já sabem. E aí, o que acontece? Ah, você está gritando muito. E eles colocam lá. Então, quando você propõe esse tipo de trabalho, você é avaliado o tempo todo. Né? E você tem que saber lidar com isso, que é difícil. Boa noite, gente. Assim, eu acho que é muito interessante ouvir esse movimento da escola que se repensa e que tenta mudar, pelo menos dentro desse paradigma que está posto, tentar fazer algumas negociações a favor da criança. Porque eu acho que ainda não podemos pensar numa mudança paradigmática. Aliás, eu acho que a escola não tem que mudar paradigma nenhum. Basta ela, de fato, dar consequência proclamada do ponto de vista dos substituídos. Se isso de fato acontecesse, a gente mudava a escola. Estava de É boa. o que está dado. Fala mais alto, que a gente está escutando. Eu também estou falando baixo? Então, a partir, inclusive, assim, de determinados teóricos que são usados como referências, né? E aí, um teórico que está presente em todos os cursos pedagógicos, Vygotsky, o conceito de interação, e a gente, mediação, são conceitos que a gente não dá a menor consequência, né? A gente estuda ou fala, mas nunca consegue ir a fundo na prática desses conceitos. Me parece que vocês estão tentando, na medida do possível, dar um pouco mais de consequência a esses conceitos.
Mas, assim, algumas questões que eu vou falar é para eu poder entender melhor e para clarear algumas coisas que podem ter ficado como dúvidas, né, para quem está ouvindo. Primeira questão, assim, quem define as minhas intenções? Dentro de uma perspectiva de uma escola que traz a criança junto, porque eu ouvi assim, algumas questões, ela não chegou aonde eu quero que ela chegue. Então, quem define as minhas intenções com a criança? A segunda questão, que eu acho que é uma questão que me parece que eu gostaria de ouvir mais, como é que fica esse processo criativo de construção textual, seja a partir da oralidade, seja a partir da escrita, com uma alfabetização inicial fundada na sílaba, na fragmentação da palavra. Como é que fica isso? Como é que vocês conseguem fazer esse milagre? Porque isso para mim é um milagre, que eu não consigo ver como é que junto uma coisa com a outra, né? E a terceira coisa que eu acho assim, interessante, que eu fiquei muito fascinada com a questão do conselho de representantes. Aí eu vou falar de uma outra experiência de uma orientadora de uma escola aqui em Niterói, que é o conselho em classe, e não o conselho de classe. E é um conselho em classe que não passa só pela avaliação do processo pedagógico, mas também das relações pessoais e das interações, da qualidade dessas interações entre eles, né? Então eu gostaria de ouvir um pouco mais dessa questão, como é que eles avaliam essas interações, como é que eles negociam essas tensões, porque tem muita tensão. E quando a gente parte da inversão do foco, né, que é a criança nessa história, como é que essas tensões são negociadas e resolvidas entre eles, né? Eu achei legal chamar todo mundo para falar, porque esse não é um grupo que pensa igual, tá? Então, a gente vai, nós vamos nessa negociação entre a gente. Então, eu acho assim, o que eu venho provocando com elas é que do mesmo jeito que a gente tem negociado, eu acredito que eles também têm força para negociar. É um pouco essa a estratégia enquanto pedagoga da escola, né? Então, assim, o que eu imagino e eu venho fomentando. Do mesmo jeito que a reunião de quarta é uma reunião intensa de debate e negociação, em que o poder é hierarquizado, né? Porque eu não vou dizer que o poder não é hierarquizado. Tem uma diretora, tem uma pedagoga, tem professores. Eles vivem na sala um espaço que é assim, hierarquizado, com uma distância de poder muito maior, professor e aluno. Do mesmo jeito que a gente vive essas tensões aqui, a gente tem provocado para que determinadas questões surjam desta negociação. Minimamente, cara, de um processo de reflexão. Essas crianças têm botado muito esse grupo para se pensar. Então, ora, elas entram numa crise e aí consegue perceber. Então, eu consigo dizer que tem horas que o currículo surge de uma intenção da criança. Eu percebo isso em alguns momentos. Outros não. Outra vai passado pela fundação e pela gente também. Tá? Então, assim, por que eu ponho esse grupo para falar aqui? Escutar essa pergunta implica nesse grupo agora de outro jeito. E então, eu acho que botar esse grupo para falar é formador. É formador no sentido de que elas estão, desde segunda-feira, quando a Tereza fez o convite, que na terça eu avisei, olha, vou lá e não quero ir sozinha, todo mundo está se coçando. Eu vou, eu não vou, eu vou, mas não vou. Porque a ideia inicial, Carmen, era trazer as crianças para falar, já que a gente está falando da participação de criança. Mas o que eu estou vendo com esse grupo é que a gente também tem que discutir uma formação delas. Senão essa voz da criança nunca vai ter espaço para surgir. Então, assim, hoje o que eu provoco para toda vez que elas vêm falar, eu pergunto assim, não, mas elas disseram o quê? Aí elas, não, mas a gente não perguntou ainda não. Então, mas uma das pessoas que estariam aqui contando o relato, que era a Kai, ela fez uma reunião com eles para discutir aprovação e reprovação. E eles decidiram quem ia e quem não ia. E eles tinham chance, inclusive,
pelo nosso conselho de ir para o 5º ano. Ninguém se achou capaz de ir para o 5º ano. A gente achou isso interessante. Como eles não vêm... São terceiro. Eles, É por aceleração. pela aceleração, porque é tudo na mesma turma, então eu posso mexer neles a qualquer momento. E a gente decidiu isso só a gente. Você vai para o 3º, você vai para o 4º, você vai para o 5º. E a Karen decidiu, não, eu tenho que discutir isso com eles. Né? Eles vão mudar de sala, eles vão fazer uma mudança. E eles não acreditaram. Isso chocou a gente. Tinham 3 crianças que tinham condição de estar no 5º ano e não se achavam capazes no 5º ano. Então, assim, esse processo reflexivo é que, para mim, hoje tem que ganhar lugar. Então, assim, ano que vem já está pintando outras coisas de reconfiguração do espaço e tempo escolar, que, para mim, é o que há de interessante. Agora, o que a gente vai fazer com a letra e com o texto? Eu quero ganhar da letra, mas é uma disputa. Toda vez que vem um problema de escrita, eu retomo, mas você está... Outro dia ela falou assim, ele não ousa escrever. Sim, ele só pode escrever o que você deixa de escrever. A palavra que você não ensinou, ele diz para você, mas essa eu não sei escrever. O que sua forma de ensinar está dizendo para ele quando ele tem que começar do A e ir até o Z? Porque a palavra que você não ensinou, ele não pode escrever. Então, assim, isso está mexendo com esse grupo, mas eu acho que isso é muito processual, é muito ainda, né? Não sei, o que vocês acham? Mas eu acho que esse grupo está muito... Para mim é uma conquista. Eu costumo dizer que é uma conquista, tanto daqui para lá como de lá para cá. Né? Quem dá o norte? Não sei, porque, que nem a Ana falou, né? Ora somos nós, ora são eles. É um processo que a gente está fazendo junto, está aprendendo junto e está se reinventando junto. Então, é uma conquista, né? A gente está sendo conquistado a se reinventar. Uma coisa que eu comecei a fazer lá na sala, eles serem os professores. Então eu chego, hoje quem quer dar aula é fazer. Aí um se oferece, outro, então você vai. Então, às vezes, eu ainda estou trazendo o que eles vão trabalhar. Aí eles ficam lá na frente e dão aula, né? É muito engraçado, né? Mas é legal, é diferente para eles e para a gente, né? Porque até me vejo um pouco ali, né? Aquela durona, chata, né? Aí eles também se veem, né? Poxa, professora, ninguém fica quieto, ninguém me olha. Eu falei assim, entendeu? Isso é legal, é diferente, assim, eu acho que é diferente, que eu estou fazendo isso agora, entendeu? E eles gostam bastante dessa troca, né? É aquilo que você fez, que cada um foi para um lugar. Esse que eu estou falando do 5º ano, né? Não, do ano passado. Que o porteiro foi dar aula, que a cozinheira... A gente vai fazendo, olha só, assim, tem assunto aqui, ó, a noite inteira. Não é a escola, assim, não é uma escola modelo. Não imagine, não é uma escola modelo, é uma escola com pessoas, com várias questões teóricas a serem enfrentadas, com várias concepções de mundo, de criança, de participação. Sem ter medo de tentar fazer algo novo. Não, acho que a gente até tem. Tinha, mas dá certo. Mas o que eu acho legal é que esse grupo agora fala. Esse grupo fala. Pessoas muito difíceis, assim, de você imaginar que a criança ia ter um espaço de fala. Hoje ela mesma diz, não, mas vamos... Foi o que a gente fez, assim, a Semana da Criança esse ano foi a primeira vez toda organizada por eles. E eles é que fizeram as oficinas. Isso foi... uma ginástica deles terem que planejar, organizar o que eles iam dar. Então, assim, o nosso papel ali era de não fazer nada, porque eles eram os oficineiros. Então, foi muito engraçado, porque depois a gente fez uma avaliação no final do dia, de como é que tinha sido o dia, né? Então, oficinas que eu jurava que não estava boa, porque eu estava vendo lá, as crianças não estavam curtindo tanto. E ela dizia, não, foi legal, não sei o quê. Eu falei, mas vocês não acharam cansativos? Eu achava que vocês estavam meio cansados. Não, tia, a gente gosta de ficar deitado assim mesmo, porque eles ficavam deitados assim. Tinha uma outra disposição de cadeira, uma outra organização.
E eles ocuparam a escola de um outro jeito, eles transitavam, não tinha turma fixa, não tinha grupo fixo, eles mudavam, não tinha professor fixo. Foi uma semana e vou te falar, eles se organizaram muito bem, deram banho na gente. Então, assim, isso vai mostrando para esse grupo que você não precisa tutelar tanto, né? Porque a gente tem uma ideia, não pode sair da sala sem eu vigiar, né? Então, assim, isso vai mostrando que essas crianças são capazes de dizer e fazer seu mundo, são capazes de processos reflexivos e de tomada de decisão, tanto no seu aprendizado quanto na sua vida. Mas que isso tem que ser feito num ambiente seguro e que ele possa errar e acertar, e nós estaremos ali para isso. Mas é a mesma do professor, porque você tenta fazer algo novo. Hoje eu trabalhei em uma escola que eu fui criticada porque alguns alunos meus tinham dificuldade de matemática. Eu falei, como que eu vou começar a trabalhar com matemática com eles e sem eles ficar falando assim, que coisa chata, que isso, aquilo, outro. Eu tinha alunos de 9 a 12 anos, eu tinha um com dislexia. Então era assim, como que eu vou trabalhar? Eu falei assim, e as meninas todas curtiam futebol, os meninos também, então vamos trabalhar em cima de futebol. Aí eles me explicaram, né, estavam me explicando o que é sobre todos os assim, argumentos do futebol. Eu falei, então tá, vamos com a matemática em cima. Sistema monetário. Peguei o jogo imobiliário, banco imobiliário, baratinho, dividi a turma em três grupos, cada um jogando e eles assim multiplicando, dividindo, somando. E a escola, ela veio falar que eu tava brincando com meus alunos na sala de aula, que eu não tava dando aula. Então, assim, você trabalhar, aí eu falo assim, como que eu posso dar um espaço para um aluno se alguns professores e também alguns gestores de escola não dão esse espaço pra gente que tem, assim, vamos fazer algo novo, vamos dar voz para essas crianças, escutar, também mostrar que tem limites, né, para eles, assim. E eu achei muito interessante vocês falando disso, porque a criança, ela precisa aprender, sim, que ela tem limite, mas que ela tem voz. E como a gente trabalhar. E eu falei assim, como é que a gente pode trabalhar numa escola que ela não aceita? Entendeu? Porque às vezes é isso que é difícil, não é tomar a escola às vezes como modelo, mas isso é um trabalho lindo, é um trabalho interessante. Você vê que tem pessoas que estão trabalhando, têm uma mente diferente e querem que a criança, assim, falem, vamos ouvir vocês, mas também tem o teu limite, vamos ponderar. E vocês, assim, é aquela orientação, vocês não estão botando num cubículo, não, vocês vão fazer isso, não. Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode chegar até aquele ponto? E vocês estão instigando a eles a funcionar e pensar por si mesmo. Então, assim, como que a gente trabalha numa escola que não deixa a gente fazer dessa forma, né? Criar um modelo novo. E é isso que às vezes a gente dificulta, porque é muito triste quando a gente vai para um lugar e não deixa você explorar. Não deixa você, eu falei assim, eu trabalhei muito agora com educação infantil. E quando você trabalha com educação infantil, você vai para o fundamental, porque eu amo fundamental, você quer trabalhar com lúdico com eles. Eles ficam assim, mas eu não sou criança, mas você mostra alguma coisa que é diferente e eles adoram aquilo e você fica assim, mas eu fico usando, vocês não são criancinha, mas vocês gostam de uma coisa diferente. E às vezes os gestores, eles te criticam muito por isso. E essa é a pergunta, como que eu posso mostrar? E eu mostrei o resultado no final, na prova, né? Na avaliação final, que eles conseguiram lidar. Eu era uma turma muito problemática e eles tiraram de 10 a 0, assim, maravilhosa na questão de matemática, que eram os piores, entendeu? As notas deles, quando eu entrei no meio do ano, era muito baixa e eu provei no final que brincando também se aprende. Assim, eu vi você falando, eu fico pensando, as crianças devem viver essa mesma questão. Pensando em você, assim, o que as crianças vivem, muitas das vezes? Eu tive situações das crianças dizerem para mim, poxa tia, mas eu não escolho nem onde eu sento. Então, assim, eu acho que primeiro você tem o espaço de escutar isso, porque antes nem isso era dito, ninguém nem ouvia isso.
E a partir do momento que você ouve, e ainda mais que você ouve com um conselho de representantes, algumas coisas têm que ter alguma consequência. E isso eu levo para a reunião. Eu digo, olha só, gente, eles não podem escolher nem onde sentam? É isso mesmo? Aí com 18 anos vocês querem que eles saibam escolher tudo da vida deles. E aí, essas perguntas que eles fazem, e a gente tenta dar eco, né? E eu tenho criança hoje que faz essa pergunta na lata para qualquer professor. Isso eu acho bonito. E não precisa ser com desrespeito, porque às vezes eles vêm falando, você sabe, não sei o quê, aí, para falar comigo, a gente precisa falar assim? Não, eu vou te ouvir. Não precisa gritar comigo, não precisa xingar. Xingar era o meu problema maior quando eu cheguei nessa escola. Eles não me xingam mais. Não tem mais isso. Minha relação com eles, com todos, desde os ditos mais difíceis, porque eu venho diariamente dizendo para eles, eu falo assim com você, eu falo assim com você, eu mereço escutar isso. É assim que a nossa relação precisa ser assim. Não dá para você me dizer o que está te incomodando sem ser desse jeito. Agora, tem hora que eles não conseguem colocar em palavra. Eles usam as vírgulas. E aí a gente tem que entender quando empurra uma cadeira, quando vira um móvel, quando... E já aconteceu, a gente tem um espaço de brincar. Então, tinha um dia que eles estavam brincando com um avião maravilhoso que a gente ganhou. O avião estava meio rachado. E quebrou na mão do menino que estava mais, assim, adorando o avião. A professora, a outra, não viu. E aí veio aquela voz. Você quebrou o avião. E eu já tinha visto que aquele avião estava meio já capengando, com vias de. E aí ele saiu dali aborrecido. Eu falei com ela, não foi ele que quebrou não, esse avião já estava meio esquisito. E aí ele saiu empurrando, brigando, xingando, brigou comigo depois e ficou irritado uma meia hora. Até a hora que eu consegui falar para ele, eu sei que você está triste porque o avião quebrou. Aí ele parou. Parece que ele entendeu assim, eu sei que você está triste porque o avião quebrou. Então, às vezes, o adulto, e isso eu brinco, falo com elas muito na reunião, mas olha só, o adulto da relação. Não é você. Você é o adulto da relação. Então, não vem aqui se comportar que nem outra criança. É adulto da relação. Eu falo isso com elas sempre. O que é o adulto da relação? É a pessoa com maturidade para orientar aquele processo, seja pedagógico, seja das relações sociais que estão rolando. Então, se a criança está mais acelerada, não que você tenha que ouvir aquilo, xingar e não dizer nada. Você vai devolver aquilo. Aquilo é da responsabilidade dele, ele está dizendo aquilo. Agora você não vai fazer igual. Você vai fazer de uma outra forma. De uma forma que ele compreenda aquilo e elabore aquilo. E aí isso serve tanto para o aprendizado, estrito senso, né, do somar, subtrair, escrever o texto, como para a vida. Se ele não conseguir refletir sobre esses processos, ele não vai avançar. Então, é assim que a gente resolve, entendeu, Carmen? Quando tem um conflito entre eles. A questão lá do religioso, do conflito religioso, está rolando. E aí o que a gente faz? A gente discute. Como é que a gente resolveu? Qual era a música que era gospel ou que não era gospel? O Gabriel teve que dizer o que incomodava com ele. O que incomoda ele quando ele ouve um ponto? Canta um ponto aí que eu quero saber o que incomoda. O que está dizendo esse texto que tanto te incomoda? O que falaram para você? E aí ele pôde dizer, e ele pôde compreender que aquela música não está dizendo nada demais. Que nem a música gospel não está dizendo nada demais. Então, quando é que não pode? Quando diz alguma coisa que ofende o outro. Não disse nada que ofende, por que eu não posso cantar? Então, eu acho que eu cada vez mais jogo todas as minhas fichas nesse processo da reflexão e da elaboração, muito mais do que decidir se ia cantar ou não ia cantar a música gospel. Mas essa vivência deles, de escutar o Gabriel, o que incomoda o Gabriel, que é evangélico, o que incomoda o Mateus, que é o bandista, é que eu acho que garante essa relação deles de no recreio não ficar xingando, dizendo que é filho do diabo, e todas as outras coisas. Primeiro, eu queria dizer, tipo assim, parabéns, que mesmo que isso aí seja só uma foto, né, assim, vamos encarar uma foto, tá uma foto bem maneira, assim, tá uma foto enquadrada,
Tá uma foto pensada e tô até nervosa. E aí, porque é sério, assim, a gente, o dia a dia, né, é bem difícil, assim, apesar da gente tá com criança, né, e na verdade, às vezes eu acho que é o adulto nesse lugar é que bota mais problemas do que as crianças problemas, na verdade. Nossa, tô bem emocionada, que bom, meu corpo ele não foge. E é isso, assim, essa movimentação, essa possibilidade de vocês viverem nessa escola de forma verdadeira, de estarem ali e saberem que estão e querendo estar. Isso, assim, na minha cabeça fez muitas explosões, assim, muitas... Na minha cabeça não, no meu corpo todo mesmo, assim, que eu tô arrepiada da ponta do pé até o último fio de cabelo. Porque resgata uma vida que não existe fora da escola, e talvez na escola pública. Eu trabalho numa escola particular, então você vê outras coisas na escola particular. Outros afetos não sendo vivenciados, ou não... outras perspectivas de viver a vida, né? E essa vida tão esquecida que, às vezes, quando fala de um ambiente seguro para ele estar e tal, às vezes a escola pública é o único ambiente dessa criança que é seguro. Na escola particular eu vejo isso de outra forma, porque a família, assim, a condição social, né, não que a escola particular seja de pessoas ricas e seguras, que ninguém está nesse mundo seguro, né, e com dinheiro. Mas assim... mas a gente tem que ampliar essa significação para a escola, porque, e aí eu penso muito na perspectiva de ser professora, de querer estar ali e de ser bom para mim, que eu estou ali vivendo, né? E vocês me passaram isso, eu achei que isso é muito possível, estou assim, muito feliz, mesmo que a gente tenha todo dia que, tipo... E aí é isso, como é que talvez... essas mentes, assim, porque eu estou pensando agora no meu trabalho, talvez esse poder de convencimento, que a nossa perspectiva de educação, assim, isso aqui, né, tudo que a gente junta, como é que a gente pensa outras coisas, assim, pra gente ficar legal, pra ser legal pra gente, porque ser legal pra criança, nossa, incrível, tá num caminho mais que certo. Mas como é que é legal pra gente? Porque eu que estou ali, é a minha vida que está todo dia, de 1 às 5, de 7 a meio-dia. E como a gente tem visto as professoras mortas, né, destruídas. Claro, evidente, condição, né, de vida real, viver no mundo não é fácil, se sustentar é mais difícil ainda. Então, enfim, estou alongando minha fala, desculpa. Eu falei que era rápido, eu sou mentirosa, eu sou horrível. Estou aprendendo. Mas olha só, é sério. Eu estou muito emocionada, professora, desculpa, não tem condição. Eu preciso, tá vendo? Eu não senti, não, também não queria. Desculpa, gente, sério. Estou fazendo papel de palhaça. Não preciso disso. Porque a gente, sabe o que é isso? É porque talvez eu esteja me sentindo viva nesse grupo, que se entende como um grupo, e que vê isso numa escola, é muito difícil. Não sei se vocês acham que é fácil. Talvez a minha perspectiva seja bem difícil. Mas, sabe, mesmo... E é ótimo que a gente pense diferente, a gente tem que pensar... Mas como é que talvez, esse processo... A minha pergunta, desculpa. Esse processo de todo dia, de convencimento do outro, que ele é capaz de ensinar diferente, como é que... Talvez... Nossa, já é uma pergunta até sem resposta, né? As minhas sempre são sem resposta. Pra mim. E na escola, mais ainda. Mas assim, da gente saber que... tá bom, é isso. Da dificuldade da gente estar ali vivendo. De verdade. Desculpa. A Norma vai fazer uma fala, mas assim, o que eu queria te dizer é o seguinte. A gente é um grupo. Nós somos um grupo. E o que quer dizer ser o grupo? Esse grupo chora junto. Tem dia que o dia terminou e o povo tá mal. Entendeu? E aí, dar espaço para isso. Dar espaço para isso. Do mesmo jeito que a criança precisa de um espaço, nós também precisamos de um espaço. Porque você não dará esse espaço se você não tiver, entendeu? Então, eu acredito e digo para elas,
Do mesmo jeito que que as crianças, quando chegam, precisam aprender, precisam ser amadas, precisam ser queridas, precisam ser um espaço feliz, isso também é pra gente. E a gente começou a mudar quando a gente viu que não estava bom nem pra gente. E a gente falou disso. Não está bom para elas e não está bom para a gente. Ninguém aqui está feliz. A gente chegou no momento que a gente disse, nós não estamos felizes. E a gente quer buscar essa felicidade deste grupo de pais, alunos, professores. Então, assim, não é fácil. A gente está vivendo um momento, é isso que a Norma quer falar, de intenso tiroteio na escola. Não está fácil, está muito difícil. Né? Então, assim, mas eu acho sabendo que você não está sozinho. As pessoas sabem que não estão sozinhas nessa escola. Precisou de alguém, alguém vai aparecer na sua sala. Desde para ensinar a produção de texto, que era uma solicitação para trabalhar matemática, que o povo recorre a LMI. Hoje eu não estou dando conta dessa criança, está demais para mim. Não é o problema, nem ela, não sou eu. Quem é que me ajuda a segurar essa onda hoje? Ela tem já um problema dela. E cada vez que a gente enfrenta, né, aquelas questões, quando a gente... Eu falo que eu erro muito, né? Quando eu me deixo levar por esse enfrentamento, e eu sei que ela fala que a gente perde. No enfrentamento com eles, a gente perde. Porque eles, dão um banho na gente, eles têm todas as respostas por toda a língua, que eu não tenho. Que eu não estou acostumada com esse... Você fez isso, você fez aquilo. Entendeu? Para eles é normal, né? E quando você fala de ali, eles estão seguros. Eu acho que eles estavam mais. Hoje em dia, lá na escola, não estão muito, não. Porque a gente está sempre tendo tiroteio, a gente tem que sair da sala com as crianças. E essa retirada de uma turma da sala de aula para colocar, às vezes, no corredor, ou numa outra sala, ou na sala da colega é difícil. E para eles, aquilo para mim que, meu Deus, eu tiroteio, ai, não sei o que. Não. Às vezes o meu aluno, o que ele fez? Ele não queria sair da sala, né? Ele não queria sair, eu forçando, você vai sair, porque vai começar o tiroteio, tá tendo tiroteio, nós temos que sair daqui. Ele simplesmente... E aí eu queria que ele sentasse lá na outra sala, perto de mim. Porque eu sabia que ia dar confusão, ele sentando longe, porque o negócio ia pegar ali dentro. Numa turma menor, ele ali ia ser um caos. Eu falei, se você senta aqui. Quando eu falei onde ele ia sentar, aí que ele não entrou mesmo. Ele voltou para a sala, abriu a janela, subiu na cadeira e abriu os braços. E aí? E eu lá. E eu tendo que botar os outros para dentro de sala, né? E aquela confusão, e ele lá. Eu pedi a Deus, nessa hora aí, o Senhor me ajuda, o que eu vou fazer? Até a hora que ele resolveu descer, aí ele foi, sentou onde ele quis, né? Porque aí eu errei, né? Por que eu não deixei ele sentar onde ele queria? Já estava confuso, já estava difícil. Ele já estava saindo da sala dele para ir para outra sala. Já estava no tiroteio, que ele está mais do que acostumado, né? Aí ele foi e sentou lá atrás. Aí demorou assim uns 20, 30 minutos, ele fez, daqui a pouco ele vem. Posso sentar perto de você? Eu falei, pode. Viu? Era isso aí que eu queria evitar. Mas eu que errei, né? Porque eu tinha que ter... A gente não tem um clique na hora, né? Eu tinha que ter... Pô, deixa ele sentar lá atrás, depois ele vai voltar. Né? Mas eu, com medo daquela situação toda, escolhi o lugar para ele. E nessa de escolher, eu botei ele na frente, ele ficou em evidência. Todo mundo percebeu que ele... Alguma coisa tem para ele ter que sentar ali na frente, entendeu? E aí ele foi lá para a janela e ficou lá de braço aberto até resolver sair, né? Graças a Deus que não foi aquela hora, mas é angustiante. Nesse dia eu me arrasei, né? Eu fui para a sala dos professores, que eu falo que é onde que a gente faz. Aí eu chorei, gritei, xinguei, falei, né? Chamei de tudo quanto foi nome. Falei assim, meu Deus, aquela criança fez isso comigo. Né? Porque você... É difícil, gente. E aí depois, né? Tudo passou. Mas ele já fez de novo, a mãe dele já foi chamada, só que a mãe resolveu deixar ele mesmo assim. Ele ficou no corredor, aí eu tive que ir lá, olha, eu sei que é difícil para você, eu sei que é um momento que é difícil essa questão do tiroteio, né? Nem a mãe dele, nem ninguém conseguia tirar ele do corredor, porque ele também não entrava na sala. Aí depois de um tempão ele entrou, né? Mas é isso que a gente passa sempre. Quando a gente conta isso aqui, tem todas essas situações sempre, né? É uma delas, viu? Sobre isso que você falou do convencimento, como que eu vou convencer o outro que ele pode ensinar de um jeito diferente?
primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que não é óbvio para ninguém, porque todo mundo aqui dentro foi escolarizado e a nossa escolarização foi muito, muito, muito marcante na vida de todo mundo. A escola se propõe a isso. Então, às vezes, os anos que a gente passa na faculdade não dão conta de tatuar na gente, no corpo, da maneira como a escola dá, terrivelmente. Então, é difícil pra gente também, sabe? Esse balanço que a gente faz, assim, e essa coisa de ter realmente um grupo formado. Também tenho experiência de escola particular e eu te garanto que formar grupo em escola pública, do meu ponto de vista, é muito mais fácil que formar em escola particular. A privatização do espaço, ela te impõe isso. Na escola pública, não. Tá todo mundo ali e a gente vai ter que fazer o melhor que der, sabe? Não tem essa de ficar competindo um com o outro. Então, nesse ponto a gente pode falar também da fragilidade dos vínculos de trabalho, assim, enquanto a fragilização dos vínculos de trabalho piora esse processo. Lá na escola a gente está conseguindo melhor. A gente sabe mesmo que na hora que tá o pau quebrando, que se você chegar na sala dos professores, você vai encontrar um ombro amigo. Eu acho que eu sou campeã de choro na sala dos professores. Assim, chego pra cima de todo mundo, tem que me escutar, e na hora que é o contrário também a gente sempre escuta. Mas esse processo de convencimento, além de passar por se convencer o seu grupo de trabalho, ele passa por convencer as crianças também. Principalmente quando você trabalha com crianças que já não estão mais nos anos iniciais e quando você trabalha com educação inclusiva. Que a criança com alguma necessidade especializada ali em algum dos aspectos que a escola aborda, ela tende a ficar muito, muito, muito insegura. Muito insegura. E aí quando você tenta contornar essa insegurança dela, oferecendo um método diferente, é uma disputa, é uma batalha, porque ela às vezes já viu todo mundo aprendendo de um jeito que pra ela não tá descendo, sabe? E como que você vai convencer aquela criança, e aí às vezes você chama um amigo lá na sala da norma, a gente consegue trabalhar muito com par. Aí você chama um amigo, não, vem cá, agora fulano, pra trabalhar desse jeito aqui com ele. E aí você vai avançando, mas é uma batalha, principalmente nos dias em que a nossa seguridade física está ameaçada, isso fica muito mais difícil, sabe? Fica muito mais difícil você apostar em qualquer coisa, que tá todo mundo ali nervoso, seguro, sabe? Então, Só respondendo rapidinho, você perguntou como faz para ser legal para vocês sempre. Vou falar muito sinceramente, não faz, nem sempre é. Não, sim. Porque eu, por exemplo, na experiência muito minha, quando cheguei lá, eles têm um pouco essa tendência, né, os alunos a rejeitarem quem é novo, né, essa coisa que a Ana falou, hoje eles não me xingam mais. E essa coisa da conquista, eu vou te dizer, as minhas 2 primeiras semanas lá, eu cheguei, eu conversava muito com a Hélida, que é uma pessoa que eu conheço anteriormente de lá, e eu dizia pra ela, nas 2 primeiras semanas, eu não vou ficar aqui. E hoje, eu não penso mais nisso. E engraçado que a primeira turma que eu tive assim, contato foi a dita, então na época, a turma mais difícil do turno. E hoje eles são assim, tão amigos, que outro dia a gente estava conversando um negócio, eu falei assim, todo mundo que chega aqui, eles falam isso, implicando, chama de 4 olhos. Aí um olhou pra mim e falou assim, eu nunca falei isso pra você não, tia. Eu falei, não falou, é porque hoje você gosta tanto de mim que você nem lembra mais. Então assim, não só eles, como esse grupo que, né, me acolheu, que acolhe todo mundo lá. Eu acho que é isso que faz a gente, o nosso trabalho é pesado. Mas assim, cada um ajuda a segurar um pouquinho, sabe, na alcinha. E a gente divide nossos questionamentos, nossos dramas e nossas crises, né, coletivas e individuais. Obrigada. Eu achei importante falar um pouco também, em cima da fala da Norma, e talvez complementando também um pouco do que a Eleni está falando. A gente está vivendo um momento muito difícil. Não a nossa escola, a nossa cidade, o nosso país, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil. O que tem surpreendido a Helena Tikoff, talvez isso seja muito recente, muito assustador para nós nesse momento, é que embora a gente fique próximo à comunidade da Grota do Surucucu, existe entre nós e a comunidade uma estrada que é transitada por praticamente toda a cidade de Niterói, passa por aquela estrada.
Então a violência sempre esteve próxima, mas sempre esteve do outro lado da estrada. Ela não estava dentro, a gente não estava dentro dela. A gente trabalha na porta do ponto do ônibus da estrada, da Avenida Rui Barbosa, que é uma das maiores avenidas de Niterói. Só que o poder de fogo dessa guerra urbana que a gente está vivendo, agora nos alcançou. Não é que a escola tenha virado alvo, porque agora as armas já atiram para mais longe. Então o medo chegou mais para perto de nós. Agora a gente tem que tirar os alunos das salas da frente, que tem a janela virada para a rua, que aliás é horrível, porque a gente tem que enfrentar não as balas antigamente, mas o som da rua, que era ensurdecedor. A estrutura física da nossa escola não ajuda em nada ao nosso trabalho. Ao contrário, a estrutura física da nossa escola nos enlouquece. Seja pelo som, porque a gente tem uma acústica louca de uma pedra que fica atrás e assim um sopro ecoa nos ouvidos de todo mundo. A batida, né? batida do armário de ferro. Pois é, eles aí adoram porque aquilo ecoa algum tempo. Enfim, é pensar que não é fácil ter sucesso. E não é sempre sucesso, mas a gente tem um grupo. É isso. Nós temos que encerrar, na verdade nós temos que ter encerrado às 8, são quase 8h30, né? Significa que a conversa está boa, né? Isso é bom, significa 15 para as 9. Pois é, então significa que a conversa está boa, né? Porque senão as pessoas já tinham parado de conversar. Como eu disse na abertura, essa nossa conversa não tem fim. Nós estamos há 20 anos conversando e continuamos tendo, né, pessoas com quem conversar, então essa nossa conversa realmente não tem fim. Mas a de hoje precisa terminar, né, pode depois continuar aí nas escolas, nos grupos, nas turmas, retomar esse material, retomar material de conversas, né, também tem isso, a conversa tem uma interrupção, ela não necessariamente ela termina. Então, para encerrar a de hoje, queria agradecer muitíssimo, não só a Ana, né, mas ao grupo todo que esteve aqui, que veio partilhar com a gente muito generosamente, muito abertamente a sua experiência, né, porque isso não é uma experiência exemplar, é uma experiência para ser conversada, para ser compartilhada, para ser problematizada, né, cada espaço tem os seus problemas a superar, as suas potências, né, a amplificar as suas dificuldades e a escola não é exceção, né? Mas como é que são os percursos que elas vêm trilhando. Então, agradecer muitíssimo a escola por estar aqui representada por vocês, por todo o grupo ter vindo, ter participado, ter, né, se prontificado entrar nessa conversa. Obviamente que agradecer as pessoas que estão aqui para conversar com a gente. Como sempre, agradecer à UniTV, que dá essa possibilidade do nosso material permanecer, né, para que essa conversa não termine aqui, mas ela possa ser retomada em outros momentos. E reforçar o convite para que todas e todos estejam aqui na última segunda-feira de novembro, que eu acho que é dia 28, mas vocês confiram o calendário, por favor, e que nós vamos discutir, cadê? Porque eu não prestei atenção, não guardei o seu nome. A nossa discussão do próximo Conversas, que será o último deste ano, é exatamente reprovação, por que não? Né? Então a pergunta não está no porquê não. A pergunta está, o porquê não é uma afirmação. A nossa pergunta está na reprovação e que a gente convidou então a Andréa Fetz, né, que é professora da UNIO, e tem uma longa discussão a respeito das questões em relação ao ciclo, né, currículo e avaliação. Então, falei especialmente com você, porque você foi quem inaugurou a conversa com essa questão, né? Mas, obviamente, são todos e todos convidados. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.